iniciar com uma oração, pedindo ao Senhor que continue falando conosco, que o Senhor possa usar a minha vida para que eu possa transmitir a palavra dEle, que é uma responsabilidade grande todas as vezes que nós trazemos a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao nosso coração. Amém? Deus, eu te agradeço e eu te peço nessa hora, Senhor, a tua bênção, a tua direção, o teu cuidado, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, mais uma vez abençoados, aprendendo um pouco mais da tua palavra, crescendo um pouco mais no conhecimento, na graça. Que o Senhor fale com cada vida. O Senhor conhece a necessidade de cada um e aqui nós abrimos a palavra de Deus e trazemos, Senhor, de uma forma que possamos compreender e que o teu Espírito Santo possa completar e que fale conosco, Deus. Que o teu Santo Espírito fale às nossas vidas. Trabalhe em nosso coração, trabalhe, Santo Espírito, em nosso ser, em nossa alma, em nosso corpo, para que nós possamos cada dia mais ser moldados à sua imagem em Cristo, sermos realmente pessoas diferentes e luz neste mundo, Deus. Pai, a começar em mim, eu te peço, Deus, todas as vezes que eu vier para trazer uma palavra aqui, eu possa também, Senhor, como tenho sido impactado, Senhor, pela tua presença e, Senhor, por esta grandeza que é a palavra de Deus. Pai, me ajuda, Senhor, a cada irmão e que nós possamos ouvir a sua voz. Sermos, Senhor, percebemos aquilo que o Senhor quer falar conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, já de algum tempo que nós temos falado um pouco, ou cirandado a questão da carta aos Tessalonicenses, mas na verdade ainda a gente não chegou na carta aos Tessalonicenses. Nós estamos passeando, nós estamos andando, nós estamos caminhando para poder entrar na carta aos Tessalonicenses. E se você talvez se sentir, eu não acredito que você vá se sentir perdido, mas quem quiser pegar um pouco mais do que já foi falado, no website da igreja tem. É só você ir na página da igreja, clicar lá, e eu acredito que você vai ver, porque a forma com que eu estou trazendo é tentando montar os passos, não é, de como esta carta ela foi feita e as lições que nós podemos tirar em cada uma dessas palavras e das experiências do apóstolo Paulo. Então, na primeira vez, eu falei sobre o que realmente é importante para nós, não é, como chaves da oração, a comunhão e a palavra de Deus, que são coisas que o apóstolo Paulo toca muito nessa carta. Depois, semana passada, eu falei o que, ou você pode interpretar o quem tem guiado os nossos passos. E com base no que Paulo fala, não é que porque o nosso evangelho não chegou, não é a vocês em palavra, somente em palavra, mas também em poder, e esse poder no Espírito Santo de Deus e na plena convicção que vocês sabem como procedemos em favor de vocês. Essa foi a palavra que nós falamos semana passada, que sem o Espírito Santo de Deus, sem termos a chave da oração, sem termos a palavra de Deus, sem termos o Espírito de Deus na nossa vida, não há como nós seguirmos um caminho e ouvirmos a voz de Deus. É necessário isso para nós. Agora, hoje, nós vamos estar falando de um outro assunto, mas no mesmo campo. Semana passada eu trabalhei de Atos 15, não é? Entrei um pouco em Atos 15, vai até Atos 18, que é parte dessa viagem de Paulo, até que ele encontra esses irmãos de Tessalônica. E nós vamos hoje caminhar mais um pouquinho nisso. Bem, para começar, há 2 semanas atrás eu assisti um filme, e eu gosto muito de assistir filme de guerra, verdadeira, guerras que têm história, e geralmente quando eu vejo um filme de guerra, e eu já conheço um pouco da história, eu gosto de ler essa história antes. Eu não sei, você sabe que você está em cima de um antigo campo de guerra, nós estamos em cima de uma história aqui no país, não é, em Londres ou na Inglaterra. Se eu não me engano, só aqui desse pedaço aqui foram de Londres foram 2.500 bombas jogadas.
Então nós temos muitas histórias acontecendo aqui. Agora, essa história de guerra é uma história interessante porque ela não se passa propriamente, faz parte da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se você já ouviu, até um filme que saiu recentemente, mas tem outros filmes. Ela é uma batalha, a batalha chama Batalha de Midway. Já viu isso? Alguém já ouviu falar? Foi uma batalha super importante na Segunda Guerra Mundial. Essa batalha ela aconteceu entre os dias 4 e 7 de junho de 1942, um pouco depois minha mãe nasceu. Então fazem 77 ou 78 anos que essa batalha ela aconteceu. E vendo esse filme, tendo lido sobre esse filme antes, quando eu fui para ver esse filme, eu já fui com a cabeça formada, porque primeiro por causa dos exemplos que eu achei muito interessante. E segundo, porque realmente é uma história, e que às vezes a gente pensa que guerra mundial só aconteceu com a Alemanha de Hitler atacando aqui. Mas teve muitos outros lugares, porque a guerra ela é o quê? Mundial. E é interessante que esta guerra, se você não sabe, ela ocorre. E eu queria que colocasse o mapa para mim, porque nós vamos usar esse mapa. Semana passada eu até entrei com esse mapa, o primeiro que tem o do mundo. Eu até entrei falando onde é que está a sua linha, não é? Onde é que está a sua história? Se você fosse traçar sua história aqui nesse mapa, como é que você sairia com as suas linhas desse mapa? Sairia do Brasil, passaria por Londres, talvez você passou por algum lugar antes, de Londres para outros lugares. Onde é que está a sua história nisso daí? Mas hoje nós vamos falar dessa batalha. Essa batalha, ela aconteceu, está vendo aqui onde está? Tem um negocinho que me deram aqui agora. Deixa eu ver, agora eu vou ver se acerta aqui. Aqui, ó. Está vendo aqui, Havaí? Vamos dizer aqui na parte de cima, aqui, ó. Está vendo? Ali, para o lado de lá, nós temos o quê? Nós temos o Japão. Então, imagina as costas dos Estados Unidos, nós temos o Japão. A batalha ela aconteceu exatamente aqui, ó, no meio dos Estados Unidos com a China. Então, se você olhar, no meio do caminho, e por isso essa batalha ela tem o nome de Midway. Era uma ilha que tinha como um ponto estratégico. Então, Pearl Harbor, eu acho que todo mundo conhece, Pearl Harbor foi onde o Japão atacou e acabou com o exército ou com a parte naval dos Estados Unidos de surpresa, que faz parte dessa Segunda Guerra Mundial. Em 1941 aconteceu isso, dezembro. 6 meses depois é que acontece essa batalha de Midway. Só que o que é interessante, porque os historiadores eles dizem que foi o golpe mais impressionante e decisivo da história da guerra naval, e é um dos compromissos navais mais importantes da história mundial, presta atenção nessas palavras, taticamente falando e como estrategicamente falando. Então, no meio desse Oceano Pacífico, ali tem o Havaí, e ali no Havaí nós temos essa Midway. Só o que acontece? O Japão que ataca os Estados Unidos, presta atenção que é interessante a história. O Japão que ataca os Estados Unidos, deixa os Estados Unidos com a moral super baixa, porque pega os Estados Unidos de surpresa. E acaba com vários navios, muitas pessoas acabam morrendo na ilha do Havaí, em Honolulu, onde é Pearl Harbor. E os Estados Unidos revidam. Mas antes de revidar, o Japão, a moral do Japão era, eles tinham 6 porta-aviões, dos maiores porta-aviões que tinham, e os Estados Unidos ficou com 2 porta-aviões somente. E um terceiro porta-avião estava todo arrebentado por causa de uma outra batalha que eles tiveram, então ele estava praticamente ancorado no Havaí, em Pearl Harbor. E aí o que acontece? A superioridade na guerra do Japão, os japoneses tinham superioridade tamanha, a moral deles estava alta e para eles tudo estava bem. Enquanto os Estados Unidos, que hoje a gente tem como uma superpotência, estava com a moral baixa, a sua autoestima baixa, preocupado por causa de tudo isso que estava acontecendo. O inimigo tinha uma força maior, o inimigo tinha navios maiores, que eram muito maiores do que os navios ou os porta-aviões dos Estados Unidos.
Para outra coisa também, os aviões dos japoneses, que eram conhecidos como aviões o Zero, esses aviões, eles eram, presta atenção, ele era muito mais ágil, muito mais leve, ia geralmente um tripulante, somente o piloto no avião, e esses aviões eram muito fáceis de manobra e tinham muito mais poder de tiro. Enquanto o avião dos Estados Unidos, que era o Wildcat, ele era um avião mais pesado, ele era um avião que possuía 2 tripulantes, um ficava atirando enquanto o piloto estava ali. Não tinha tanto poder de tiro, tinha bastante, mas não tanto quanto o poder de tiro dos japoneses. E esse avião, então, ele era mais lento, mais pesado. Os 2 possuíam bombardeiros, os 2 possuíam os cruzadores, então a batalha estava sendo feita. Então essa é uma batalha aeronaval. Foi a maior batalha aeronaval que já aconteceu. E os Estados Unidos, então, atacam, para dar o revide, atacam novamente o Japão. E aí a moral do Japão fica um pouco para baixo, porque alguém conseguiu também penetrar eles. É uma guerra de nervos, estratégica, taticamente falando e estrategicamente falando. Alguns dizem que seria uma batalha que diria que foi golpe de sorte. Mas você vendo, lendo a história, você vai ver que não foi. E eu comentava isso com meu genro hoje. Que não foi uma batalha de golpe de sorte. Foi uma batalha que, tanto para ambos os lados, o golpe de sorte poderia acontecer, assim como na nossa vida. Golpes de sorte podem acontecer. E às vezes também na nossa vida, nós também estamos em desvantagens em algumas situações. E o que acontece conosco? Às vezes também, a nossa moral também está para baixo. E então, os japoneses falam, agora vamos revidar. Atacaram-nos, vamos revidar. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai lá onde eles estão, no meio, e acaba com essa força deles. Automaticamente eles estão lá do outro lado do oceano, e depois a gente ataca. Vamos ganhando. Porque é essa que foi a Segunda Guerra Mundial. E aqui, até aqui, os Estados Unidos não queria saber de nada, não queria se infiltrar na guerra. Só que aí é que está o negócio. Aqui é que acho que está a questão da batalha. Para os japoneses, para os líderes japoneses, para os almirantes japoneses, eles estavam fixos somente na ideia de vencer. Eles não tinham nenhum outro plano B. Eles somente tinham o plano A. Enquanto os Estados Unidos, mais enfraquecidos, os almirantes dos Estados Unidos, eles estavam sempre pensando em outros planos e planos Bs. Os Estados Unidos tinha 2 porta-aviões. E o general chega e fala assim, temos mais um porta-avião parado e eu preciso desse porta-avião agora. Vai vendo a estratégia. E ele diz assim, eu preciso desse porta-avião. Ah, não dá, porque esse porta-avião vai demorar tantos dias para ficar pronto. Ele falou, então faz o seguinte, me manda 2.000, 3.000 pessoas aqui e eu preciso desse porta-avião pronto em 24 horas. Porque eu preciso desse porta-avião para levar para a guerra. Eu não posso ir para a guerra sem ele. O ataque, surpresa do Japão, que ele pensava que era vantagem, porque os matemáticos decifraram os códigos dos japoneses. E eles decifraram 15% dos códigos dos japoneses. E faltava apenas saber que lugar eles iriam atacar. Eles já sabiam o horário que eles iam atacar em Midway, eles já sabiam com quantos navios, qual ia ser os primeiros aviões que iam, os estratégicos dos Estados Unidos conseguiram interceptar, só que faltava um lugar, ter certeza que o lugar que eles iriam atacar era a ilha de Midway. E eles toda hora colocavam um código, AF, AF. O que é esse AF? E aí um dos homens, o almirante falou assim, eu não estou trabalhando sozinho, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você. Ele começou a não ser como os almirantes do Japão, ele começou a delegar. E aí um dos homens, ele descobriu, jogando uma mensagem assim, Midway está com um problema de água, não estamos conseguindo dessalinizar a água. E jogou essa mensagem ao léu. E os japoneses pegaram essa mensagem e escreveram, AF está com falta de água. Era a única coisa que eles precisavam. Estrategicamente, eles já sabiam onde os japoneses iam atacar, como eles iam atacar e tudo o que ia acontecer. Resumindo a história. Foi o maior fracasso japonês da história. 4 porta-aviões japoneses foram destruídos
Em 6 minutos. Em 6 minutos, aqueles que achavam que tinham a estratégia certa, os aviões mais velozes, tudo em seu favor. Os Zeros, que eram os aviões do Japão, eram muito bons, eram aviões velozes. Porém, os aviões dos Estados Unidos, os Zeros, os aviões japoneses, eles não se preocuparam com a segurança do avião, eles precisavam de um avião ágil, veloz, que atacasse com rapidez. Porém, o avião do Japão formava gases de combustível, com um tiro ele pegava fogo. Então, os americanos falaram, vamos um de um lado, estrategicamente, vamos outro do lado, 6 aviões americanos para 40 aviões japoneses, mais rápidos e mais velozes. Enquanto um avião japonês perseguia o avião americano, o outro avião americano bombardeava o avião japonês e derrubava ele com um tiro. E o avião dos Estados Unidos aguentava um tiroteio, porque o tanque de combustível dele não explodia. Eles gastaram tempo, era um avião mais pesado, mas era um avião blindado. E foi uma catástrofe para os homens japoneses. Os almirantes japoneses morreram. A maioria deles, todos morreram na batalha. E quando eles viam que o barco dele estava para afundar, eles afundavam junto com o barco. O americano pegava os seus papelzinhos, o almirante, abandonava o barco que estava falindo, ele falou, sou eu que comando o barco, não é o barco que me comanda. E eles estrategicamente foram ganhando, ensinaram os homens a não fazer uma coisa só como os japoneses ensinaram. Vocês são pilotos, vocês vão ser pilotos. Não, eles ensinaram os soldados americanos a serem um bombril. Lembra disso no Brasil? Vocês vão fazer de tudo um pouco. Então, quando os japoneses atacavam o barco dos Estados Unidos e furavam o barco, eles sabiam, até pilotos sabiam como tapar o buraco do barco. Estrategicamente falando, essa vitória dos Estados Unidos impediu que milhões de pessoas fossem mortas. Essa guerra teria sido muito pior se os Estados Unidos tivessem perdido essa guerra. Milhões de pessoas teriam morrido. Eu não sei se você sabe, mas na Segunda Guerra Mundial, 71 milhões de pessoas morreram nessa guerra. 12 milhões do Japão e, se eu não me engano, 63 milhões morreram. São 73 milhões que morreram. E o que nós aprendemos com isso? O que eu aprendi? Por que você fala, mas o que você trouxe a história do Japão hoje? A nossa vida, tudo que a gente faz, é necessário estratégia. Nós precisamos aprender a arte da estratégia, mas a estratégia como cristãos. Porque se a estratégia ela funciona em vários campos da vida, é engraçado que se você hoje for procurar, por exemplo, questão de estratégia na internet, qual é a estratégia para o próximo ano, para agora, para esse ano, 2020? Você vai encontrar vários tipos de estratégia. Estratégia sobre produtividade, como você ter produtividade melhor no seu trabalho, como você ganhar mais dinheiro, como você ter mais sucesso. É engraçado que a estratégia ela nunca fala na questão de nós dividirmos ou de nós sermos maiores no quesito de que não sou só eu que ganho na minha estratégia, mas a minha estratégia é a minha empresa, sou eu. A maioria das coisas somos nós. E o significado de estratégia é plano, método, manobras, estratagemas e alcançar objetivos e resultados específicos. Na sua origem, a palavra, primeiramente, ela foi colocada para quê? Para arte da guerra, para saber usar como um líder a arte militar. Mas com o tempo, essa palavra ela foi tomando outras noções mais abrangentes. E atualmente ela está relacionada, por exemplo, à parte militar, que já era, à parte da economia, à parte da psicologia e da política. E agora, quando nós olhamos, por exemplo, para o que a Bíblia diz, que o intuito dessas mensagens é trazer para o nosso dia a dia, porque se você olhar para os seus pés estão pisando no chão, eles não estão levitando e não estão flutuando.
Nós somos pessoas de carne e ossos, pessoas que têm sentimentos, mas somos também pessoas que possuem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Temos que ter essa consciência porque é o Espírito Santo de Deus que nos faz caminhar e ter estratégias em Deus. E às vezes o que acontece é que nós, no nosso cristianismo, muitas vezes levitamos. Em que sentido? Tudo é espiritual. Não, tem o que é natural. Tem o sentimento, tem a alma. E nós precisamos saber balancear essas esferas da vida para que a gente possa alcançar estratégias e vencer os desafios da vida, porque a vida é uma realidade, não é verdade? As contas que a gente tem que pagar, elas existem, não é uma verdade? Mas o inimigo ou o diabo que se levanta contra a nossa vida também é uma realidade. E que às vezes a gente esquece, porque nós imaginamos, porque somos cristãos, Deus tem uma obrigação de nos defender, mesmo sem nós nos prepararmos e termos estratégia para aquilo que nós vamos fazer. E é interessante que 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4, Paulo, que escreve várias cartas, ele diz assim para os irmãos de Corinto: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A carta que Paulo escreve para os irmãos de Éfeso, ele diz o seguinte: finalmente fortaleçam-se no poder do Senhor fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí ele diz no versículo 12 do capítulo 6, pois a nossa luta não é contra pessoas, ou não é contra a carne, mas é contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esta é uma das consciências que nós temos que ter, porque tendo essa consciência, essa estratégia, fica eficiente o nosso trabalho em Deus. Não tira as nossas lutas, não tira os nossos desafios, porque é isso que a gente está vendo com a história de Paulo. E eu queria que colocasse o mapa agora, que é o mapa que nós seguimos na semana passada, que é o terceiro mapa, se eu não me engano. Essa era a divisão, então, que eu trouxe na semana passada, que era na época de Paulo. Eram divididos por regiões, e cada região possuía cidades, como estados. E ali, então, nós vamos ver, Paulo ele sai de Antioquia, passa por Tarsus, lá em cima. Depois ele vai para onde? Derbe, Listra, Icônio. Aqui eles encontram Timóteo, que era... Aqui eles encontram Timóteo. Aí, Timóteo era da primeira viagem deles. A primeira viagem de Paulo. Paulo faz só essa pequena área aqui e volta. Na segunda viagem de Paulo, ele para aqui novamente e pega então Timóteo, e Timóteo sai com ele agora numa viagem, ele e Silas. Lembram disso que eu falei semana passada? Aí ele chega então a Antioquia da Psídia. O que acontece aqui em Antioquia da Psídia? Vamos ver, quem lembra? O que acontece? Estou puxando vocês para aprender, vamos lá. O que acontece em Antioquia da Psídia aqui, ó? O Espírito Santo diz para Paulo a primeira vez o quê? Não entra na Ásia Menor. Está vendo aqui a Ásia Menor? Não entra aqui. Segue. E aí, Paulo e seus companheiros, eles pegam e dão a volta por cima aqui e passam aqui, ó. Está vendo aqui esse pedacinho? Eles vão aqui aonde é Bitimia e ponto. E novamente o Espírito de Cristo diz para eles, não entrem no ponto, não entrem em Bitimia. Não é aí que eu quero vocês. E aí então Paulo, entendendo isso, eles seguem viagem e vão até Troas. Em Troas, mais uma vez o Espírito de Deus fala com eles. E diz assim para Paulo, ele vê em visão, em sonho, um homem chamando e dizendo assim, vem até a Macedônia, porque nós estamos precisando, eu estou precisando de ajuda, nós estamos precisando de você. Então ele pega
E ele entende, ele diz, agora nós percebemos e entendemos, nós precisamos cruzar e ir para o outro lado. Nós precisamos então entrar na onde? Na Macedônia, que é essa parte aqui em cima, tá vendo? Macedônia. Então eles estão aqui em Troas, passam esse pedaço e vão até aqui. Chegando ali na Macedônia, então, Paulo, ele para em Neápolis, vai para Filipe. Ele entende que o Espírito Santo de Deus está guiando a vida dele. Então foi o que nós falamos semana passada. O Espírito Santo de Deus guiando as nossas vidas. Não tem como nós entendermos ou termos intimidade com Deus se o Espírito Santo de Deus não nos guia. Se o Espírito Santo de Deus não nos mostra para onde ir. Agora, eu fico a pensar, porque eu estou querendo andar nessa história, eu estou querendo entender o que é que ele vai falar para os Tessalonicenses. Porque ele vai falar aquilo que ele viveu, ele vai falar aquilo que ele encontrou, ele vai falar aquilo que é a situação do lugar. Eu fico imaginando o que passa na cabeça desses homens andar praticamente 320 quilômetros para desviar talvez do plano que eles imaginaram na cabeça, era para ir para esse lugar, mas Deus está me mandando para outro lugar, eu tenho que ir para outro lugar. Então, e eles estão ali na Macedônia agora, passam e um rastro de pessoas vão se convertendo. Lídia se converte, com Lídia se converte a casa de Lídia, e as coisas vão acontecendo. E tudo isso por estratégia do Espírito Santo de Deus. Viver uma vida de estratégia, como ser humano, nós conseguimos, todos conseguem. Mas viver uma vida de estratégia no Espírito Santo de Deus, como cristãos, requer algumas coisas. Não é simplesmente eu chegar, Espírito Santo de Deus fala comigo e eu não tenho uma caminhada com Deus. Irmãos, eu fico imaginando Paulo em Filipe, seguindo em frente. Você nota que ali já não tem mais, e o Espírito Santo de Deus falou para ele, não vai. E o Espírito Santo de eles ali mostra, sabe quando a pessoa já está afinado? Eu costumo dizer assim, quando você pega um violão afinado, que você bate no violão e você sente a afinação do violão. Você vê um homem afinado, passando por momentos difíceis, situações difíceis, e ele ali seguindo em frente, seguindo firme. Eu queria que você abrisse em Atos 16, no último versículo de Atos 16. Versículo 16, 40, é isso que está na sua Bíblia? O último versículo de Atos 16. Então eles tinham sido presos porque eles expulsaram o demônio, vamos dizer, de uma mulher que adivinhava. Os seus donos perdem o lucro. E aí os magistrados da cidade acabam mandando ele para a prisão. Só que aí Paulo acaba também ali tendo um terremoto. O carcereiro se converte, a casa dele inteira. Os homens acabam sabendo que Paulo, ele é romano, e por ser romano ele não poderia estar passando pelo que ele estava passando. E eles com medo, eles meio que, vai embora daqui, não quero mais saber desse problema. Então Paulo aqui, saindo, versículo 40, 16, 40. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram, e depois partiram. Agora passa para o capítulo 17, versículo 1. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Versículo 2. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados discutir com eles com base nas Escrituras. Versículo 3, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Até aí. Tessalônica agora está prestes a conhecer o Evangelho. E Paulo e seus amigos estão prestes a também conhecer mais uma vez a força inimiga na vida deles. Eles não vão porque eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, que na verdade essa talvez é uma das grandes erros da mentalidade cristã hoje.
que porque eu estou com Cristo, eu posso tudo, nunca vá para uma guerra sem pôr realmente Jesus no meio dessa guerra. Lembra quando eu falei do Salmo 23? No final, quando eu comentava, os pastores eles se deitavam na porta das ovelhas. Por quê? Para que nada passasse para fora e que nada entrasse para dentro do curral das ovelhas. Quando nós vamos na força de Deus, instruídos por Deus, fazendo a vontade de Deus. E estes homens, eles sabem que eles vão ter que enfrentar uma grande dificuldade. E é aí que começa a elaboração da carta aos Tessalonicenses. Porque a estrutura política, a estrutura do dinheiro, a idolatria que havia naquele lugar, as pessoas estavam corrompidas com imoralidade sexual, porque era muito comum numa sociedade greco-romana a sexualidade para todo lado, a imoralidade por todo lado. E agora, aonde também estava o ponto negativo, as dificuldades, os problemas, ali também, esse lugar estava prestes para receber o toque do Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, estava para receber em Tessalônica, se torna a entrada, a porta de entrada na Europa da palavra de Deus. Então, agora é o momento que o Espírito de Deus fala com Paulo, leva Paulo para que este evangelho agora seja espalhado para a região da Europa. E essa região, ela se espalha, o evangelho vai se espalhar estrategicamente falando. Quando a gente fala de estratégia, o Espírito Santo sabia o porquê que ele não permitia que Paulo fosse para os outros lugares, porque o Espírito Santo de Deus sabia do tempo que Paulo tinha e a pressa que o Espírito Santo de Deus tinha em usá-lo ali. Então Paulo ele sai ali, atravessa Paneápolis, ele anda 16 quilômetros, depois ele anda mais por volta ali de 50 quilômetros, ele anda no total até Tessalônica de 150 quilômetros com os amigos deles. E aqui está Deus colocando Paulo num ponto estratégico. Agora tem uma outra situação. Às vezes a gente fala assim, porque é o Espírito Santo de Deus que faz, mas o Espírito Santo de Deus está usando pessoas humanas. É aonde a estratégia de Deus, a presença de Deus, age como o homem, com o conhecimento, com a intimidade. Vê que há uma série de coisas onde Deus está trabalhando. Deus tem Paulo, um homem que aceita o chamado dele, que entra de cabeça para servir a palavra de Deus, para fazer, e ele começa a crescer em intimidade com Deus, em obediência e em conhecimento com Deus. E eles então entram nessa cidade que é Tessalônica, e Tessalônica tinha 200 mil habitantes, era considerada a segunda maior cidade da região, do Império Romano. Ela possuía uma população mista, e fica claro que Deus tinha um plano com aquelas pessoas, com aquele povo, a maioria deles gentios, pessoas que não faziam parte do círculo judaico. E ali também em Tessalônica ficava, você vê que tem o mar ali, a Aegean Sea, está vendo? O mar Ageu. E ali então ficava a porta de entrada para a Europa. E ali, se você reparar, você vai ver que são várias cidades. Paulo vai seguir essa linha. E Deus está guiando propositalmente ele para todas essas regiões para fazer um trabalho. O Império Romano tinha um sistema de estradas, e eu queria, se pudesse colocar para mim, a Via Ignácia. Neto, isso. Ali então, você está vendo? Aqui, Tessalônica. Deixa eu ver se eu aperto aqui. Tessalônica está aqui. Está vendo essa estrada que vai daqui, Essa estrada, ela chama Via Ignácia. Ignatia, né, que eles falam. A Via Ignatia era uma estrada de 6 metros de largura, com 1.000 e poucos quilômetros, que pegava do Mar Adriático até o Black Sea, até o Mar Negro. E essa estrada, ela era de pedras grandes, que eles cortavam estas pedras, e eles cobriam estas pedras com areia, então não formava barro, como era comum em outros lugares. Aí eu fico imaginando, eu fico meio que viajando nas histórias.
O Espírito Santo leva Paulo para uma cidade estratégica, que fica exatamente nessa Via Ignátia. A Via Ignátia, quem quisesse ir de baixo, ou seja, aqui de Atenas, aqui da parte de baixo, subir, da Grécia subir, ela podia ir tanto para o leste, quanto para o oeste, quanto para o norte, quanto para o sul. Era um local onde era uma porta de entrada para todos os lados, e o Espírito Santo de Deus sabia que ele precisava colocar esse homem estrategicamente nesse lugar. E é nesse lugar que Paulo depois futuramente vai escrever a carta. Só que quando um homem de Deus recebe a estratégia divina de Deus, seu espírito está conectado com Deus, Deus está falando com ele está agindo em obediência com Deus, porque é isso que a gente faz quando a gente vem na igreja. É isso que a gente faz quando a gente está em casa e abre a Bíblia. É isso que a gente se esforça tanto de aprender e ter intimidade com Deus. Há o nosso esforço de vir e sair do nosso lar, o nosso interesse, ao nosso desejo de crescer com Deus, e os desejos de crescer com Deus são muito bem vistos por Deus. A gente vê isso em várias histórias da Bíblia. Isso, irmãos, é uma realidade, porque o Espírito Santo de Deus continua poderoso, continua usando vidas e continua fazendo grandes obras para que as pessoas, para que as gerações possam seguir e servir ao Senhor Deus. E nesse lugar Deus está trabalhando com esse homem, Paulo, e Paulo ele vai usar a sua inteligência, a sua estratégia e a sua intimidade com Deus para entender onde Deus quer levar ele, porque ele vai para os 3 portos mais importantes. Ele vai para Corinto, ele vai para Éfeso e ele vai para Tessalônica. Aí eu pergunto, será que, puxa, o que acontece com as cidades de Anfípolis e Filipe? Que eles acabam, Anfípolis e Apolônia, que ele acaba não parando. Ele tinha na mente que agora ele entendeu de Deus, por mais que fosse a vontade dele, ele sabia que ele precisava ir para essa cidade grande, porque dessa cidade grande o evangelho ia se espalhar. Agora, traz isso para a nossa vida. Você acha que Deus ele não continua agindo da mesma maneira conosco? Deus só tinha plano com Paulo, ele tinha um plano grandioso na vida do Paulo. Mas Deus continua tendo planos e estratégias também para as nossas vidas. Deus ele tem uma estratégia para cada um de nós, e Ele coloca essa estratégia, esse desejo de que nós cresçamos e aprendamos, porque só dessa forma eu vou saber onde me encaixar dentro desse plano de Deus. Não cai de paraquedas. Se a gente imagina que cai de paraquedas, não. Basta olhar para a vida destes homens de Deus. E basta depois, quando nós entrarmos na carta aos Tessalonicenses, olharmos o que acontece com essas pessoas. A mensagem que vai ser falada lá dentro daquela igreja. Para mim, uma das mensagens mais grandiosas que um ser humano poderia ouvir. Uma carta que não só chama a atenção pelo amor que Paulo tinha por eles, mas uma carta que chama a atenção pelos detalhes que Deus dá para aqueles homens e mulheres. Por isso que Paulo fala, por favor, leiam estas cartas. Leiam. Lembra que eu falei? Leia a palavra de Deus. Eu posso dizer para vocês como pastor a mesma coisa. Leiam a palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus. Tenham tempo com Deus em oração. Não cai de paraquedas. Estratégia de Deus não vem de paraquedas. Vencer as batalhas da vida, como nós vimos na guerra de Midway, exige estratégia. Às vezes o nosso avião, ele é mais fraquinho, mas com estratégia a gente vence a batalha. A gente vence o inimigo, porque as nossas armas são poderosas em Deus. Fora isso, é 50-50. Boa vontade somente não dá sucesso para ninguém. Tem muita gente com boa vontade que chegou quase lá. Agora, se eu quero realmente ter Deus trabalhando na minha vida, eu preciso enxergar. E é interessante, eu queria, se você pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, versículos 1 e 8. 1 a 8, perdão. 1, versículo 1, 8. Capítulo 1, versículo 8. 1 Tessalonicenses.
Olha o que Paulo vai falar tempos depois de que ele passou, que ele vai pregar o evangelho, a gente vai estar vendo isso. Mas olha o que ele vai falar para esses irmãos, o que acontece com estas pessoas que vão ouvir a mensagem de Deus por um homem de Deus que entendeu. Ele diz o seguinte, de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor aonde? Na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Exemplo, o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Entende? Você consegue compreender? Paulo ele sabia. E Paulo diz para esses irmãos, por causa de vocês, se puder voltar no mapa anterior para mim, no que tem a viagem de Paulo, ele está dizendo, por causa de vocês o evangelho chegou na Acaia, por causa de vocês, você vai ver, o evangelho chega em Éfeso, por causa deles, Paulo começa a fazer a obra. Porque eles entenderam o chamado deles, porque eles estavam sintonizados com Deus. E aqui o apóstolo ele entra então na Europa, e outras cidades têm sido alcançadas por Deus. E essa é a minha pergunta para hoje, e a pergunta que me incomoda com Deus. Qual tem sido a estratégia de Deus, de Cristo ou do Espírito Santo, da Trindade na tua vida? Qual tem sido a estratégia do Espírito Santo, de Deus, na minha vida? Porque essa pergunta eu fiz para mim também. Será que você sabe o que Deus quer? Você sabe aonde você vai chegar? Não profissionalmente só, mas profissionalmente e na sua vida como cristão. Você sabe aonde você vai chegar? Você sabe o que você quer carregar? Você sabe qual é o seu chamado, seu ministério? Não. Qual tem sido a minha estratégia para que eu possa atingir? Mas lembre-se, como cristão, só a estratégia só é possível pelo Espírito Santo de Deus. E eu falei semana passada que eu até dei uma pincelada nisso. Esses homens encontram negatividade das coisas que eles vão fazer, dificuldades, e até talvez passa pela cabeça, onde é que o Espírito Santo de Deus está me levando? Onde eu vou parar? Você nunca sentiu assim? Deus, o que o Senhor quer com essa situação? Mas independente das dificuldades, independente de Paulo ter apanhado e tudo que aconteceu, o Espírito Santo de Deus estava fazendo com que eles entendessem a necessidade de passar por aquilo, e eles viam positivamente, acabamos de ver nesse versículo de Paulo, por causa de vocês, olha, valeu a pena ter chegado até aqui, valeu a pena nós termos entrado aqui, porque a mensagem surtiu efeito. A mensagem tem surtido efeito na sua vida? Aquilo que você tem trabalhado como cristão em Deus tem surtido efeito na sua vida? Ou ser cristão, será que para mim e para você é porque a mãe e o pai eram cristãos? Nós precisamos entender que na nossa vida nós precisamos dar passos certeiros, chegar a lugares e sermos certos, e somente com o Espírito Santo de Deus a gente consegue. Em Tessalonicenses, está com o Tessalonicenses aberto, 1 aí? Abre no mesmo, na mesma carta 1, abre o capítulo 2, 1 e 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi em vão. Paulo sabe disso. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, ou seja, alvo certeiro. Nós sabemos que por Deus nós conseguimos. E um livro interessante que é Atos do Espírito Santo, que é D.T. Pearson, que é um pastor, e ele diz o seguinte, nesse livro:
A dupla orientação do apóstolo e de seus companheiros, a saber, o que ele chama de dupla orientação por um lado, havia proibição e restrição de Deus, não vá por aqui, não faça isso. Isso é a vida de um homem de Deus. O Espírito Santo de Deus vai falando, não faça isso. É a orientação, o Espírito Santo de Deus incomoda. Ele diz, por outro lado, havia o que? A permissão de Deus e o constrangimento de Deus. Puxa, eu devo fazer aquilo. Sabe quando você sente, eu preciso ligar para essa pessoa, eu preciso fazer isso, eu preciso ir lá, porque é o Espírito Santo de Deus constrangindo. E ele continua. Eles, Paulo, Silas, Timóteo, são proibidos de seguirem em uma direção, mas são convidados a seguirem em outra direção. E na semana passada eu falei, tem hora que o Espírito Santo de Deus fala o quê? Não vá. Mas existe outra hora que o Espírito Santo de Deus fala, vem. E para a nossa aplicação pessoal, é o que o Espírito Santo, o que isso está surgindo, vantagem na nossa vida? Vamos sair daqui, saímos totalmente iguais da forma que entramos. Nós estamos tendo contato com uma palavra, estamos tendo contato com a história, estamos tendo contato com a vida de homens de Deus. O que Deus tem para nós? Eu quero saber. Eu quero que o Espírito Santo de Deus me diga. Eu quero que o Espírito Santo de Deus me mostre com estratégia o que Ele quer para a minha vida, onde que Ele quer me levar. E eu separei 3 exemplos, porque a gente falou que o Evangelho ele entra e aqui eu termino. Ele entra onde? Na Europa. Então eu falei, puxa, eu tenho vários exemplos, mas eu vou escolher apenas 3. E já que a gente está falando de Europa, eu vou escolher britânicos. Ou da Irlanda, ou da Escócia, ou aqui de Inglaterra, ou País de Gales. Eu não sei se você já ouviu David Livingstone. Já ouviu falar sobre esse homem? Século XIX. Foi um missionário escocês. Escuta a história dele. Esse homem, ele tentou ir para a China. Ele estudou medicina para ir para a China. O sonho dele era ser missionário na China. Só que Deus leva ele para um lugar completamente diferente. Deus leva ele para a África. E na África, ele deixa um legado que perdura até hoje. Um homem de Deus que não foi somente levar o Evangelho. Ele fez medicina para ele poder atuar na China, ajudando os chineses na sua missão. Só que Deus leva ele para um lugar que necessitava ainda mais que a China, que era a África. A África, por falta da higiene, pessoas estavam morrendo por doenças, às vezes, banais. Lá na África, esse homem consegue trabalhar na vida de muitas pessoas, por exemplo, uma doença que talvez você conheça, elefantíase. Pessoas estavam morrendo por causa da elefantíase, e ele ia levar a palavra de Deus e dava uma condição saudável para essas pessoas. Então ele começava, por causa do grupo que mandou ele de missionários, ele fazia toda a parte central da África ali, ele ia se espalhando, e por onde ele passava, ele deixava a sua marca como homem e como homem de Deus. E é ele que descobre que a mosca de tsetse, da malária, que é ela que transmitia a malária. Esse homem é um dos descobridores disso. E ele começa, até hoje, o mesmo produto que era barato, que era usado para acabar com que isso se proliferasse, até hoje eles continuam usando esse mesmo produto. Para os animais, para as pessoas. O que esse homem fez, só que, presta atenção numa coisa, qual era o desejo dele? Ir para onde? Para a China. Deus pega esse homem e leva ele para onde? Para a África. Quem leva? O Espírito Santo de Deus. Deus tinha uma estratégia para atingir a África e a África foi atingida por a vida desse homem de Deus. Um outro homem, segundo, William Carey, que é um batista, ele é conhecido como o pai das missões modernas. Conhece? Não, também? Um grande homem de Deus, muito estudado também. Ele planejou primeiramente ser missionário na Polinésia, mas Deus pega ele, tira ele desse desejo do coração dele e leva ele para onde? Para a Índia. Esse homem fez um bom estrago na Índia. Esse homem transformou a vida daqueles homens na Índia. Um homem que ninguém dava nada por ele. Aprende o latim sozinho,
começa a estudar, aprende o grego, aí as pessoas começam a falar, nossa, mas ele começa a aprender tanta língua, o Espírito Santo de Deus começa a capacitar ele aprende holandês, ele aprende o hebraico, sabe como? Fazendo sapato, trabalhando, enquanto ele fazia sapato, ele lia e ele ia aprendendo, e Deus foi dando, você sabe qual é o que podemos dizer, o que esse homem fez? Além de ser um tremendo homem de Deus, ele traduziu a Bíblia para 5 dialetos na Índia, e ele traduziu partes da Bíblia para 29 línguas, 29 países. E certa vez, quando ele foi numa das reuniões da igreja, que ele era um jovem pastor, ele se levantou e falaram para ele, você vai vir aqui, você vai falar algo que Deus colocou, porque todo mundo via que ele era um homem que, tinha uma boa palavra e tal. Quando ele vai lá falar, ele fala, não, porque Deus queimava no coração dele essa questão de missão. Ele começa a falar, não, porque Deus tem um desejo de evangelizar, nós precisamos mover meios, fazer isso, fazer aquilo. Aí um pastor se levanta, chega para ele e diz assim, jovem, sente-se, por favor, sente-se. Você, para mim, é um entusiasta. Quando Deus quiser converter o coração de alguém, Ele fará isso sem consultar você e eu. Na verdade, Deus estava usando a vida desse homem, e mais tarde ele veio se tornar o grande pregador da palavra de Deus. E ele tem uma frase que eu acho super interessante, que eu deixo sempre marcada. Ele diz assim, para conhecer a vontade de Deus, precisamos de uma Bíblia aberta e de um mapa aberto. Talvez a gente abriu um pouco o mapa. Mas nós precisamos conhecer, nós precisamos nos aprofundar. E por último eu termino com uma mulher fazendo jus às mulheres. Deus usa as nossas vidas, independente das nossas idades, do nosso sexo, do nosso conhecimento. Deus usa. Susana Spurgeon, a mulher do grande pregador Spurgeon. Para mim é um marco a vida dessa mulher, porque ela não ia nem casar com Spurgeon, acaba casando, e Spurgeon ele dá para ela o livro O Peregrino. E ela começa a ler O Peregrino, e aquilo para ela é encantador, e ela acaba se casando com Spurgeon, mas ela casa com Spurgeon para ser a esposa de Spurgeon, cuidar de Spurgeon. Só que essa mulher, Deus tinha um plano na vida dela. Quando ela se casa com Spurgeon, enquanto Spurgeon viajava para os outros países, em outros lugares, essa mulher, ela começava a perceber, o Espírito Santo de Deus incomodava a vida dela, ela percebia a necessidade dos outros pastores. Porque os pastores aqui da Inglaterra, muitos deles eram pobres. E eles não tinham condição de comprar livro para estudar, ou para melhorar suas mensagens, ou para crescer. E Susana Spurgeon, vendo essa necessidade, ela fundou o que é chamado de Fundo do Livro, que durou até a morte dela e depois foi carregado. Até ela morrer, ela continuou cuidando desse grupo. E ela não só cuidava do fundo do livro, o que ela fazia? Ela arrecadava livros, ela dava os livros para os pastores, e não só isso, ela sabia da necessidade dos pastores, que era difícil manter um pastor. E ela também ajudava com cestas básicas e até dinheiro para os pastores mais necessitados, para que eles pudessem ter a mente, o coração, pregando a palavra de Deus. Ela foi uma mulher que supriu a necessidade e a vida de vários pastores. Irmãos, tem algum limite para Deus, o Espírito Santo de Deus, usar a nossa vida? Tem algum limite para o Espírito Santo dizer, você é para fazer? Não tem. Basta somente nós colocarmos o nosso coração e falar, Deus usa. Agora nós precisamos de estratégia de Deus. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo de Deus, Deus me dê estratégia para enfrentar as minhas dificuldades, os meus limites, as minhas necessidades, para que eu possa também ter estratégias como responsabilidade de pais e mães que somos, para os nossos filhos, para a nossa sociedade, enfrentando esse mundo de hoje que a gente vive. Paulo está entrando num terreno muito complicado, porque aonde tem muita gente, tem muito problema. E ali Deus está trabalhando. E essa é a minha pergunta. Qual é a estratégia de Deus para a sua vida? Você tem parado para perguntar como cristão? Porque a minha chamada de atenção nesses últimos cultos tem sido Deus em nossas vidas e nós seguindo a Deus como cristãos.
Porque nós vamos passar ano e entrar ano sem, muitas vezes, experimentarmos da estratégia e do toque de Deus na nossa vida. Eu quero experimentar isso de Deus. Eu quero ter um ano diferente, eu quero ter um ano com a presença de Deus me mostrando mais e mais o que Ele quer da minha vida, em todos os níveis da minha vida. Mas para isso nós precisamos nos colocar na mão de Deus e levar a sério o nosso chamado. Para que você, mulher, para que você, homem, para que você, adolescente, jovem, você seja uma diferença. Porque se você não sabe, o livro de Tessalonicenses, ou a carta de Tessalonicenses, ela vai falar muito sobre o posicionamento de um verdadeiro cristão. Porque Paulo vai alertar assim, fique sempre preparado, porque Jesus está voltando. E qual é a hora? Ninguém sabe. Por isso, toda hora é hora. E nós temos que estar preparados em todo o tempo. Uma coisa é certa na nossa vida. Todos, quem acredita, quem não acredita, todo mundo vai estar um dia diante de Deus. Todo mundo, sem exceção, vai estar na presença de Deus. Certo ou errado, todos nós vamos passar um dia na presença de Deus. E o que eu tenho para apresentar para Deus? Paulo vai fazer essa chamada de atenção. O que nós temos para apresentar para Deus? Fecha os teus olhos. Deus, eu quero agradecer, Senhor, pela vida destes homens e dessas mulheres de Deus que nos trazem tantas lições. Quero agradecer pela presença do Teu Espírito Santo. E Deus, eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, Deus. E o meu pedido é que esse Espírito Santo ao qual eu tenho pregado, Senhor, esse Espírito Santo ao qual eu sinto que tem falado ao meu coração, também trabalhe, Senhor, na nossa igreja, trabalhe nos nossos irmãos, em todos aqueles que por aqui passam, Senhor. É tão necessário a Tua presença, Deus, guiando as nossas vidas, Senhor. Pai, cada vez que nós ouvimos as Suas palavras, Senhor, nós nos tornando o que a Bíblia diz e citam várias vezes inexcusáveis de chegar na Tua presença e dizer que a gente nunca ouviu. Porque é sério, Deus, é questão de vida ou morte, é questão de seguir, vencer, ser resiliente para a vida, ou é questão, Senhor, de perdermos as batalhas. Porque o mundo não descansa, as dificuldades não descansam, muitas coisas se levantam contra, Senhor, a nossa casa, contra os nossos filhos. Pai, enfrentamos diariamente problemas, Senhor, Pai, com questão política, questão de segurança, Senhor. Pai, enfrentamos, Senhor, na questão, Senhor, Pai, da nossa vida, ao andarmos por todos os lugares, corremos riscos. E nós sabemos que Tu tem cuidado de nós, Deus. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, que incomode mesmo a nossa vida, porque é eterno. Para aquilo que é verdadeiro e para aquilo que é para a eternidade e que nos segura a Sua presença em nossa vida. Pai, no nome de Jesus eu te peço mais uma vez, arranca, Senhor, da nossa vida tudo aquilo que atrapalha. Tira, Senhor, toda a mornidão, tira, Senhor, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, todo espírito que atrapalha no Senhor de seguir a nossa jornada com eficiência e estratégia no Senhor. E Espírito Santo de Deus, nos ajuda nessa caminhada, não nos deixa sozinho. Que a Tua palavra, ela fique na nossa mente e no nosso coração, diariamente falando conosco. Pai, em todas as idades, desde o mais pequeno ao maior, para que nós consigamos entender qual é a Sua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Para que possamos fazê-la e que esta vontade, Senhor, não fique retida só em nós. E nós possamos dizer, não foi em vão, porque nós ouvimos a Tua palavra e essa palavra transformou o nosso coração. E dessa mesma forma, Senhor, pessoas que nos ouvem, Senhor, que assistem talvez, Senhor, os nossos vídeos, também possam ser tocadas, Deus. Há muita necessidade fora dessas quatro paredes também, Deus. Pai, e aqui nós ouvimos e nos fortalecemos em conjunto como irmãos em Cristo. Mas fora daqui, Senhor, muitas pessoas às vezes estão sozinhas e precisam
da direção na nossa vida do Espírito Santo, para que nós e muitas pessoas aí fora que têm o teu Espírito possam ser eficientes na vida dessas pessoas. Dê-nos estratégia, dê estratégia para cada família. Dê, Senhor, estratégia para cada pai aqui presente. Dê estratégia, Senhor, para cada mãe aqui presente, Senhor. Mostra, Senhor, as tuas táticas, mostra, Senhor, aquilo que tu tens. Pai, no nome de Jesus, Senhor, abençoa as famílias, abençoa o amor, abençoa o companheirismo, Senhor, e coloca, Senhor, mais e mais a presença da tua palavra dentro de cada casa aqui, Deus. Pai, essa é a minha oração ao Senhor, esse é o meu pedido, porque é isso que mantém uma igreja de pé, é isso que mantém uma família de pé, é isso que mantém um servo de Deus de pé, uma serva de Deus de pé, a tua palavra. Espírito Santo de Deus, trabalha em nós, no nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém.